vou apresentar para vocês um vídeo rapidinho que mostra um pouquinho de como são o sistema de saúde no resto do país. Vocês vão ver que tem lugares que são melhores, tem lugares que são piores, que a gente tem realmente um sistema muito bom. Falta o quê? Gerenciamento, falta vontade política, mas, na verdade, nosso sistema é bastante bom. Ele é bem desenhado, ele é bem estruturado. Mas tem esses problemas que a gente tem visto por aí, né, que, infelizmente, fazem com que o sistema como um todo, às vezes, tenha algumas falhas, mas, de uma forma geral, resolve bastante, né, presta um atendimento bom para a maior parte dos casos. Ô, professor, desculpa interromper, deixa eu... Falando na atualidade, não sei se o senhor está por dentro do assunto agora, principalmente agora essa semana, falando de SUS, aqui na nossa região, eu moro aqui no Pinheirinho, eu moro na divisa do rua de trás, onde eu moro é Xaxim, e na rua de baixo é Sítio Cercado, então eu estou bem perto da unidade de saúde. Na unidade de saúde do 24 Horas do Sítio Cercado, que é muito conhecido aqui, não sei se o senhor conhece a região aqui. Conheço. E daí o que acontece? Essa semana, chegou uma cliente aqui que o cachorro tinha mordido o filho, e daí a unidade de saúde do 24 Horas não pôde atender. Tá. Daí como eu estou no comércio, eu tenho visto isso, né? Aí essa semana o que está acontecendo? Os postos de saúde, a UPA dos 24 horas, estão direcionados ao Covid. Isso. Aí estão mandando o pessoal para as unidades de saúde do bairro. Só que aqui próximo tem duas também, que uma pertence ao Sítio Cercado e outra ao Pinheirinho, dá 2 quadras cada uma daqui de onde eu moro. Sim. As duas estão fechadas por falta de funcionário que estão colocando na UPA. Então, estavam mandando o pessoal ir para a UPA para não ir para 24 horas. E agora as unidades de saúde estão fechadas. Nossa, o senhor viu alguma coisa sobre isso, não? Não, eu não tinha ouvido falar nada aqui. Os próprios funcionários das unidades estavam sendo redirecionados. Eu só ouvi mesmo que, sim, as UPAs estavam totalmente envolvidas em tratamento de Covid, né? Mas eu não tinha ouvido falar disso, não. As duas, eu passei na frente ontem do Sítio Cercado. Essa aqui, outra de baixo, pertence ao Sítio Cercado, e uma outra que tem aqui, que é perto da minha fábrica de pão, é do Pinheirinho. Unidade da Maria Angélica, deitava uma placa que estavam fechados porque estavam direcionando os funcionários, a mão de obra, para os 24 horas. Então, ficamos numa sinuca de bico, né? Porque não é para ir para 24 horas, que é para ir para o antigo postinho de saúde, vamos dizer assim, né? E agora os postinhos de saúde estão fechados também. Nossa, não tinha ouvido falar. O que eu já tinha ouvido falar anteriormente foi que teve muito posto que ficou fechado por um tempo porque tinha funcionário com suspeita de Covid, daí todo mundo ficou em quarentena, né? Mas talvez até isso seja mais um problema, né? Daí tá em quarentena em outro posto, daí redireciona. Também, né? Não sei, sinceramente eu não ouvi nada, mas... Mas é mais por nível de curiosidade. Mas eu não sei dizer. E daí você trabalha em farmácia? Não trabalho em farmácia, professor. Eu trabalho no ramo de alimentação. Ah, tá. Eu achei que você trabalhava em farmácia e daí você estava recebendo os pacientes que não estavam conseguindo ir no... É que eu tenho food truck, e daí eu trabalho à noite, né? Daí chegou uma criança com a cabeça empachada, que o cachorro tinha mordido, tudo ensanguentado, que a pessoa já estava 1 hora lá, daí não atenderam e daí encaminharam para o trabalhador. Mas disse que o trabalhador também não está aceitando. Isso eu sei que não está aceitando. Então, que sinuca de bico, né? Criança de uns 4, 5 anos, um cachorro do vizinho avançou e rasgou a cabeça da criança.
Aí que acontece muitas vezes de o pessoal começar a falar mal, né? Tipo, não atendem, não tem gente para atender. Mas, na verdade, o que acontece? É falta de informação interna, né? A gente que está de fora sabe que o trabalhador não está aceitando. Como que Pois é. alguém lá de dentro encaminha para o trabalhador? Às vezes é falta de informação deles mesmo. Daí eles ficam jogando as pessoas para lá e para cá. Aí as pessoas começam a reclamar mesmo, e com razão, né? Vira um Pelo menos caos. do meu ponto de vista, né? Se eu tivesse no lugar de uma pessoa que fosse jogada para lá e para cá, porque ninguém tem informação correta, eu também ficaria bem bravo, né? Não, mas está preocupante a situação. É que a gente abordando a situação do SUS aí, meu Deus do céu. É, Nós vai pagar desse jeito, professor? E eu estava lendo agora de manhã no jornal que, numa entrevista aí que o secretário de Saúde deu, diz que o problema vai ser pior ainda a semana que vem. Pois é, eu escutei na madrugada, eu estava vendo na Aham. internet, que é Uhum. bandeira roxa a partir da semana que vem. Pois é. Então a gente ainda tem um pouco de tempo preocupante aí pela frente. E essa questão de já não ter mais vaga em lugar nenhum tá bem preocupante mesmo, né? O pico que falavam do ano passado, março, abril, transferiu para esse ano, né? Um ano Pois de é, atraso. pois Mas é. estava demais, professor. Tava muita bagunça aí esse verão. Eu vi algumas coisas, praia, por exemplo. Eu passei perto do Aquapark umas 2, 3 semanas atrás. Uhum. Professor, acho que tinha umas 20 mil pessoas lá dentro daquele parque. Não, e pensa no carnaval, né? Curitiba não tem carnaval. Acho que esse ano teve mais carnaval do que todos os anos anteriores, né? Pois Tanta é. festa que foi, tanta coisa que teve. O povo tá um pouquinho cansado, né? Então acaba relaxando, mas tem que, E tem que para nós esperar que mais um trabalhamos pouco. no comércio aí, professor, tá difícil a situação Sim, com esses sim. decretos, tá? Faturamento, nas primeiras semanas chegou a ter faturamento de queda de faturamento de 60%, para o senhor ter uma Pois ideia. é. E eu vejo assim, o grande problema não está no comércio em geral. O comércio em geral está respeitando bem. Quem não está respeitando é outro tipo de comércio noturno, em alguns casos, né? O próprio transporte coletivo que está Né? pior do que antes. Então, eu particularmente acho que a nossa prefeitura que está bem equivocada em Né? relação Eu acho que a a pior como estão faixa trabalhando. etária é dos adolescentes e os jovens, professor. Sim, esses acham que Essa, não nada vai acontecer. essa aconteceu aqui no meu comércio, no carnaval, a filha de uma funcionária minha foi para Guaratuba. Aí Aham, na outra semana ela chegou do carnaval, ruim, foi testado Covid, e daí a mãe dela teve Covid também. Então, aham. assim, é um reflexo dos adolescentes, dos jovens, Sim, né? com certeza. Agora, Infelizmente. esse final de semana aí, eu vi um cliente meu até ontem à noite, ele estava aqui, final da noite, perguntei onde foi. Em Cerro Azul teve uma rave, no meio do mato. Tinha Uhum, umas 15 mil pessoas dentro de uma chácara, só que é afastado, né? Porque a fiscalização não chega. Mas aham. ficou todo mundo louco lá e eu vi um vídeo, não vi ninguém de máscara, né? Lógico. Aí reflete alguns dias depois, né? É, Infelizmente. triste. É. Mas vamos lá para o vídeo, então? Vamos. Vamos lá ver como é que é o sistema de saúde no, no mundo como um todo aí? Para vocês terem ideia de que a gente não está tão mal? Vamos lá. Deixa eu colocar o comecinho de novo. De saúde no país tem uma diferente. Estão ouvindo? A ideia desse vídeo não é entrar nos detalhes, mas fazer comparações por alto e ver Tá, quais funcionam professor. bem em determinadas Meio realidades e quais falhadinho o não. som, mas dá para Em eu certos entender. lugares, o O meu sistema de também saúde tá. está pulverizado pelo mercado. Em outros, o Estado toma conta de tudo. Além disso, em geral, instituições de caridade, sindicatos e organizações religiosas também sempre têm um papel importante. Todos têm o mesmo objetivo:
promover a saúde dos cidadãos, de acordo com as expectativas deles e com um mecanismo de financiamento sustentável. Essa questão do financiamento é, talvez, a mais polêmica. Em geral, vemos 5 formas de financiar serviços de saúde: impostos e taxas, contribuições sociais feitas pelos empregadores, seguros e planos de saúde particulares, desembolsos dos próprios pacientes, doações, estruturas de caridade ou serviço voluntariado. Boa parte dos países usa mais de uma dessas opções. Sistemas de saúde custam muito dinheiro. Países desenvolvidos gastam, no mínimo, algo em torno de 10% do seu PIB com saúde. Os Estados Unidos gastam 17%. O gasto por pessoa lá, também um dos mais altos do mundo, é de mais de 9 mil dólares. Só para você ter uma noção, o Brasil gasta cerca de 1.000 dólares per capita. Com tantos gastos envolvidos, muitos provedores de seguro-saúde restringem os benefícios, e isso vale tanto para os particulares quanto para os públicos. Por exemplo, alguns planos de saúde exigem coparticipações nos pagamentos, oferecem apenas cobertura parcial e podem se negar a aceitar pacientes que possuem doenças pré-existentes. No ano 2000, a Organização Mundial da Saúde publicou um estudo que buscava realizar comparações objetivas entre os sistemas de saúde de 191 países. O julgamento foi feito com base em critérios como nível de saúde geral da população, velocidade do atendimento e equilíbrio do orçamento. O ranking final é esse aqui. A França ficou na primeira posição, depois Itália e assim por diante. Para matar sua curiosidade, o Brasil ficou em 125º. Esse estudo foi o primeiro, em grande escala, a tentar avaliar objetivamente, mas como todo ranking, há críticas quanto à escolha dos indicadores que deram a posição aos países. Outras instituições também fizeram comparações desse tipo, em escala menor. O link para cada uma delas está na descrição do vídeo, caso você tenha curiosidade. Mas o meu objetivo aqui é explicar, com exemplos, as diferentes formas de se estruturar um sistema de saúde, começando por nós, aqui no Brasil. A Constituição de 88 trouxe grandes avanços, com a criação de um sistema de saúde público gratuito para todos, popularmente conhecido como SUS. Lá está escrito o seguinte, na íntegra: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Desde a implantação do SUS, os indicadores de saúde do Brasil melhoraram significativamente. Hoje em dia, a taxa de mortalidade infantil é muito menor do que a de 88. A expectativa de vida também deu um salto de 66 anos para 74, por exemplo. Não estou querendo dizer que essas melhorias são necessariamente causadas unicamente pelo SUS, e também não adianta olhar só esses números. Sabemos que a situação atual não é satisfatória e que eles não refletem a desigualdade da população brasileira. Volta e meia vemos notícias sobre corrupção e descaso no sistema público de saúde. Um exemplo absurdo desse descaso é o Hospital Universitário do FRJ. Metade do enorme prédio ficou abandonada durante tantos anos que acabou tendo problemas estruturais e teve que ser implodida. O SUS funciona da seguinte forma: a conta é sempre dividida entre o governo federal, estadual e os municípios. O dinheiro é obtido principalmente através de impostos. Aqui no Brasil, existem tanto hospitais públicos quanto privados. O SUS é, em teoria, um sistema de saúde universal muito bom. Os princípios são similares aos que alguns países, como a Finlândia, aplicam com sucesso. Uma pequena diferença é que a Finlândia inteira tem menos habitantes do que somente a cidade do Rio de Janeiro. Além disso, a desigualdade social e os níveis de corrupção lá também são muito menores que os nossos. Nós temos apenas cerca de 2 leitos hospitalares para cada 1.000 pessoas, e mesmo em cidades grandes como São Paulo, pode levar meses para conseguir marcar um raio-x. Apenas 1/4 dos brasileiros não depende integralmente do SUS para cuidar da sua saúde, pois tem condições de pagar pelos médicos ou tem planos de saúde particulares, sejam oferecidos pelo seu empregador ou não. Vamos ver a forma como outros 6 países organizam seus sistemas de saúde, começando pela Alemanha. Os alemães também têm um sistema de saúde universal, mas ainda assim existem 2 tipos de seguro-saúde: fundos de saúde sem fins lucrativos e seguros privados. Ter seguro-saúde é obrigatório para toda a população. Trabalhadores assalariados que ganham menos de 50 mil euros por ano são automaticamente cadastrados em um de diversos fundos de saúde, com taxas iguais para todos, sem carência e sem possibilidade de discriminar doenças pré-existentes. Boa parte dos recursos para financiar esse sistema
vem de taxas sobre os salários das pessoas, em torno de 8%, pagos tanto pelo trabalhador quanto pelo empregador. Pessoas desempregadas ou que simplesmente não podem pagar, como crianças, por exemplo, são cobertas pelo governo. Quem ganha bem pode sair dos fundos de saúde se quiser e contratar um dos seguros de saúde privados. Essa é uma característica que diferencia um pouco o sistema alemão dos demais países desenvolvidos. Apesar dos fundos serem muito bons, os privados oferecem alguns benefícios adicionais, como atendimento mais rápido, cobertura internacional e cuidados odontológicos mais sofisticados. Na Alemanha, o total de gastos com saúde por habitante é similar ao de outros países desenvolvidos da Europa. As pessoas têm uma expectativa de vida em torno de 80 anos e a taxa de mortalidade infantil é bem baixa. Nós vamos ver ao longo desse vídeo que todos os sistemas de saúde têm os seus problemas. Em muitos casos, inclusive, os mesmos problemas. Custos têm subido de forma talvez não sustentável, enquanto que alguns médicos reclamam que ganham pouco. Há também críticas com relação ao fato de todos pagarem o mesmo valor pelos fundos de saúde, independente do quanto ganham. Além disso, o fato do sistema ser dividido com essa possibilidade das pessoas abandonarem os fundos de doença e contratarem serviços privados também sofre críticas. Mas ninguém pode negar que o sistema de saúde alemão funciona. A população não tem, em geral, grandes dificuldades para acesso e os tempos médios para conseguir tratamento são pequenos. Naquele ranking que eu citei agora há pouco, a World Health Organization colocou o sistema de saúde francês em primeiro lugar. Cada francês paga, obrigatoriamente, por seguro-saúde, e por isso tem cobertura total provida pelo governo. O conceito de fundos de saúde sem fins lucrativos também existe por lá, mas ao contrário da Alemanha, eles são geridos pelo governo e as contribuições obrigatórias de cada cidadão dependem da sua renda. As pessoas podem ir ao médico que quiserem e o governo reembolsa aproximadamente 75% dos custos. Caso você tenha algo grave ou precise de tratamentos de longo prazo, a cobertura passa a ser 100%. O sistema é bem ágil. 42% dos franceses conseguem ver um médico no mesmo dia em que procuram consulta. Quem quiser também pode contratar um seguro complementar. Há planos públicos e privados para isso. Assim como por aqui, muitos empregadores oferecem esses planos complementares aos seus funcionários, como um benefício adicional. Esses planos complementares são especialmente eficazes no reembolso de prescrições oftalmológicas, medicamentos e tratamentos odontológicos. A expectativa de vida na França é de 81 anos, e assim como na Alemanha, boa parte dos desembolsos com saúde são feitos pelo governo. Uma das críticas é, portanto, o elevado gasto governamental. Volta e meia o programa estoura o orçamento, mas a percepção da população é de que o dinheiro é bem gasto. Assim como na Alemanha, os franceses recebem serviços excelentes. Por exemplo, se você tiver uma doença séria, tipo um câncer, todos os seus custos serão cobertos pelo governo, mesmo remédios experimentais ou cirurgias. Outro exemplo bacana de lá são os programas de incentivo financeiro à realização de exames pré-natais e acompanhamento da saúde dos recém-nascidos. Já o sistema de saúde do Reino Unido é um dos poucos totalmente socializados. Lá, virtualmente todos os custos com saúde são cobertos pelo governo, que paga as contas com dinheiro oriundo da cobrança de impostos. Além de pagar as contas, o governo também contrata e paga os médicos e faz a gestão dos hospitais. Quase todos os remédios também são gratuitos. Se você procurar, até acha consultas e planos de saúde privados no Reino Unido, às vezes inclusive sendo oferecido pelo empregador. A vantagem é, em geral, tempo menor de espera em relação aos hospitais públicos. Uma curiosidade bem controversa sobre o sistema britânico é que eles praticamente colocam um preço na vida dos contribuintes. Existe um órgão público chamado NICE que define quais tratamentos e remédios o sistema de saúde cobre. Um dos fatores considerados por eles é o custo-benefício do tratamento. Inspirados no setor de transporte, eles consideram que cada ano de vida vale, em média, $45.000. Em outras palavras, eles fazem as contas de modo que o governo gaste, teoricamente, no máximo $45.000 para estender a vida de uma pessoa por um ano, independente da sua idade. Eu nem preciso comentar como essa decisão é polêmica. Alguns medicamentos muito caros para combater o câncer, por exemplo, não são cobertos. Mas a verdade é que todos os sistemas de saúde, de uma forma ou outra, adotam medidas para compatibilizar os custos com a verba disponível.
e essa é só mais uma delas. A França não reembolsa 100% dos gastos, e o Brasil não tem capacidade de ofertar saúde com a mesma qualidade para todos. E por aí vai, embora possa parecer mais cruel associar um ano de vida a um número frio como esse. No fundo, essa é mais uma medida para tentar controlar os gastos. Qualquer canadense tem acesso a serviços de saúde pagos com recursos do governo, oriundos do imposto de renda e de vendas. Ao contrário do Reino Unido, os médicos e hospitais são privados. Se você for canadense e precisar ir ao médico, você não vai ser cobrado nem um centavo. Não tem essa história de pagar e depois pedir reembolso. O médico recebe diretamente do governo. Há algumas exceções, como sempre. Gastos odontológicos e com medicamentos podem ter alguma coparticipação por parte do paciente, bem como tratamentos de longo prazo. Isso acaba criando um mercado para assistências médicas complementares privadas. Os níveis gerais de saúde no Canadá são excelentes. Eles têm mais de 80 anos de expectativa de vida e uma taxa de mortalidade infantil inferior a 5 mortes para cada 1.000 nascimentos. Como em todo o resto do mundo, os custos de saúde estão subindo no Canadá. Em alguns casos, há filas consideráveis para conseguir atendimento. Mas a população parece muito satisfeita, com pesquisas indicando que mais de 85% deles suportam a forma como o sistema é estruturado, principalmente quando comparado aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um dos poucos países desenvolvidos que não conta com um sistema universal de seguro-saúde. A maioria dos hospitais e médicos são particulares e há diversos tipos de planos de saúde disponíveis para contratação, muitos com custos elevados. Por sinal, os Estados Unidos são, de longe, o país que mais gasta com saúde, mesmo quando você olha os gastos per capita. Esse assunto é muito sensível para a sociedade americana e, portanto, uma área onde o atual presidente americano foca boa parte dos seus esforços. As coisas estão indo bem devagar por lá. Obama é democrata e tem dificuldades em aprovar qualquer coisa em um Congresso dominado por republicanos. Nos Estados Unidos, apenas pessoas com mais de 65 anos ou aqueles comprovadamente pobres têm serviços de saúde fornecidos pelo governo através dos programas chamados Medicare e Medicaid. Os demais têm que buscar alternativas privadas que podem ter custos elevados e, ao contrário de países como a Alemanha, podem se negar a aceitar pacientes com doenças pré-existentes. Se você tiver um bom emprego, é bem provável que receba como benefício adicional um plano de saúde bem razoável, extensível para cônjuge e filhos. Mas se você for autônomo ou dono de pequenos negócios, vai ter que gastar uma boa grana com a saúde da sua família se você não puder entrar no Medicaid. O modelo americano tem desvantagens óbvias. Além do custo muito maior do que os demais países desenvolvidos, existe uma parcela significativa da população que acaba sem cobertura de saúde. Os hospitais são obrigados a aceitá-los em situações de emergência, mas a conta no final pode ser suficiente para levar as pessoas à falência. O debate sobre saúde nos Estados Unidos é tão dividido quanto os partidos políticos, com parte da população extremamente resistente a qualquer aumento de impostos. É que os serviços de saúde por lá são muito bons e o tempo de espera para conseguir atendimento é bem curto. É interessante ver um pouco sobre o sistema de saúde da China, dadas as gigantes proporções do país e o quão diferente ele é. Estamos acostumados com o Brasil, um país bem grande, mas os números chineses são impressionantes até para nós. Por exemplo, a China tem quase 7 vezes mais habitantes do que o Brasil e um PIB mais de 5 vezes maior do que o nosso, e crescendo bastante, enquanto que o nosso está praticamente parado. Por outro lado, o mesmo problema que nós temos de concentração de renda e desigualdade, a China também tem, em uma escala muito, muito maior. As 5% de famílias mais ricas da China são responsáveis por aproximadamente 23% da renda, enquanto que as 5% mais pobres ficam apenas com 0,1%. Nem dá para ilustrar isso direito, é menos do que um cifrão desses. A população chinesa é claramente dividida em dois grupos, aqueles que moram em centros urbanos e aqueles que moram em áreas rurais. A diferença entre esses grupos é absurda, e isso se reflete no sistema de saúde chinês. Saúde na China ainda tem muito que evoluir, especialmente nessas áreas rurais, mas nos últimos 10 anos o governo tem feito grandes mudanças no seu sistema, que estão trazendo acesso à saúde básica para boa parte da população. Existem 3 tipos de plano de saúde na China, todos suportados pelo governo. Se você tem um emprego formal, o seu empregador tipicamente paga um percentual do seu salário para o governo.
Você também paga um percentual menor, mas isso garante um plano de saúde com deduções entre 50 e 200 dólares, que cobra a maior parte do valor das consultas. Já se você mora em centros urbanos, mas não tem plano de saúde pelo emprego, existe a possibilidade de assinar um que custa menos de 80 dólares por ano e te dá benefícios similares ao primeiro caso. Os hospitais em centros urbanos costumam ter serviços adequados e uma quantidade razoável de médicos, ao contrário das áreas rurais, onde há uma opção de terceiro plano mais barato, custando entre 20 e 30 dólares. Por mais que a cobertura seja similar, muitas vezes o serviço médico abrange apenas as necessidades básicas e para qualquer coisa mais sofisticada é necessário se deslocar para centros médicos urbanos, o que nem sempre é possível. O governo chinês tem o plano chamado China Saudável 2020, cuja meta é estabelecer seguro-saúde universal e melhorar as condições de saúde para todo o país até 2020. Boa parte dos investimentos do plano estão em melhores práticas de alimentação, agricultura e políticas de conscientização. As únicas críticas a esse programa são que ele, infelizmente, tem a tendência de ser mais concentrado nos centros urbanos. Essa foi uma visão muito superficial dos sistemas de saúde de alguns países, mas a mensagem mais importante aqui é a seguinte: não existe um sistema perfeito. Nenhum deles garante sucesso. Olha o nosso SUS, por exemplo. Ele, na teoria, é bem razoável. A responsabilidade é dividida entre os níveis do governo, as regras para o orçamento são claras, existe uma mistura de hospitais públicos e privados, e ainda há a opção de planos de saúde complementares para aqueles que precisam e podem pagar. Mas sabemos que, na prática, as coisas estão muito longe de serem adequadas para a maioria das pessoas. O que temos que fazer é cobrar que esse modelo seja aplicado de forma abrangente e eficiente. Nenhum sistema de saúde presta se não houver um mínimo atendimento primário perto de onde você mora. E também não existe sistema que aguente a quantidade de roubalheiras, desvios, rombos e falcatruas que vemos por aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveite e se inscreva no canal para ficar sabendo quando outras explicações forem postadas. É só clicar no botão. Tá, agora não precisa mais. Só algumas colocações que eu preciso que vocês entendam aqui, que a gente está falando primeiro de um vídeo antigo, né? Não é um vídeo recente, feito hoje. Então, algumas coisas mudaram. Por exemplo, naquela época que foi feito esse vídeo, se falava que 23% aproximadamente da população tinha condições de ter um plano de saúde. Hoje a gente está uma parcela menor da população. Muita gente está abandonando, principalmente nesse último ano, né? Muita gente está abandonando seu plano de saúde por não ter condições de pagar e está inchando um pouco mais o serviço público. Em relação aos países, algumas informações que ele falou acabaram por mudar um pouco. Na Inglaterra tinha um sistema bastante interessante em termos que acontecia uma situação, vocês viram que eles pagam tudo, pagam o médico, pagam o medicamento, tudo, né, reembolsam, tudo mais. E estava acontecendo uma situação que eles resolveram mudar a legislação para que isso deixasse de acontecer. Então, assim, o serviço público servia para qualquer pessoa, independente de ela ser inglesa, ela morar na Inglaterra, ela ter cidadania inglesa, né, qualquer pessoa que procurasse serviço público poderia ter um tratamento. Como acontece aqui? Aqui não se nega tratamento para ninguém. Pode ser a pessoa que vier de qualquer lugar, de qualquer país. Mas lá, pelo fato de ter um sistema mais sofisticado, começou a virar um ponto de chegada para muita gente doente de outros países que não tinham recursos para bancar seus tratamentos. Então, algumas pessoas que estavam com problemas bastante graves se mudavam para a Inglaterra só para conseguir o tratamento de saúde gratuito, pagando, né, e depois sendo reembolsado. E o governo percebeu que estava aumentando muito essa busca, muita gente estava se dirigindo para lá, e eles mudaram a legislação para tentar diminuir pelo menos essa situação. Nos Estados Unidos, estava se falando na época do Obama, né, ele conseguiu alguns avanços, depois uma parte desses avanços foi cortada, e a situação voltou mais ou menos ao que era anteriormente.
E nos Estados Unidos tem um problema bastante grande também. Como eles falaram, né, os custos são muito altos e uma boa parte da população não tem acesso a aqueles planos de saúde. E realmente a gente vê alguns casos, às vezes aparece em algum jornal alguma coisa, alguém que foi para os Estados Unidos a passeio e tal, sofreu algum tipo de acidente, teve que ser internado e foi atendido e tudo mais. De repente, quando voltou para o Brasil, chega uma conta gigantesca do sistema americano de saúde cobrando tudo que foi feito para eles. E não é coisa barata, tipo, a internação, um atendimento, $5.000, $10.000, uma coisa assim bastante absurda. Até esses dias, não lembro quem que era que estava mostrando que tinha sido internado não, tinha procurado um hospital e quando chegou em casa tinha uma conta gigantesca para pagar. Então, é um sistema que não é nem um pouco justo. Eu, pelo menos, acho que não é nem um pouco justo. E tinha mais uma coisa que ele falou que eu acho que a gente tinha que parar para pensar. O que era agora? Que era aqui do Brasil. Não consigo me lembrar agora, mas depois eu lembro e falo para vocês. Tinha mais um ponto para se conversar. Bom, então, da China, que a China tinha uma meta para 2020, né? Eles, segundo pesquisas, eles conseguiram chegar no que eles queriam, mas ainda está muito longe de atender toda a população como deveria ser. Então, todos os planos e sistemas de saúde do mundo têm lá suas vantagens e desvantagens. Eu não lembro se eu comentei já com vocês que eu morei um ano em Portugal, e nesse ano eu precisei de atendimento médico, e o que aconteceu? Logo que eu cheguei lá, eu fui morar num determinado local, dentro da cidade, e já eu fui para a unidade de saúde, eles chamam de outro jeito lá, mas eu fui lá para a unidade de saúde e me cadastrei lá. Me cadastrei, e a partir do momento que eu me cadastrei, eu tinha direito a atendimento, a tratamentos e tudo mais. É tranquilo para se fazer isso. A diferença de lá é a seguinte: eu precisei de uma consulta, então cheguei lá um dia, fiz uma solicitação, marcaram para mim no dia seguinte a consulta ali mesmo na unidade, e eu tive que pagar. Não é gratuito, mas eu paguei 2 euros, que hoje dá o quê? 12, 13 reais. Então não é uma coisa absurda. Existe o financiamento do governo, o governo, né, mantém toda essa estrutura funcionando, mas todo usuário vai lá e paga uma taxa pequena, mas paga, que eu acho bastante justo, que isso acaba diminuindo um pouco, então, o gasto do governo, né, que pega isso dos impostos, então dá para direcionar um pouco do imposto para outras coisas, e você paga quando você tem necessidade. Como não é uma coisa absurda, eu particularmente acho justo, porque daí quem usa mais acaba pagando um pouquinho mais, mas nada que venha comprometer um orçamento, né? E acaba tendo um bom retorno. Não sei se vocês conseguiram ver lá no começo, naquele ranking que fizeram, Portugal está em 12º lugar entre os melhores do mundo, e realmente é muito bom. Fiz a minha consulta, se eu precisasse de exames, se eu precisasse de um especialista, alguma coisa, eu seria encaminhado ali, e rapidamente eu faria o exame, pagaria também um pouquinho, mas pagaria. Se eu precisasse de um especialista, me encaminhariam para um especialista, também pagaria um pouquinho, e, na verdade, eu precisei de medicamento. Aí a médica digitou lá os medicamentos num sistema que eles têm, que é todo integrado, me deu a prescrição e compra em qualquer farmácia. Cheguei na farmácia,
eles acessaram o sistema, viram que a minha prescrição era pública, acessaram e viram que eu tinha, né, feito, comprovaram que eu tinha feito uma consulta no sistema público, aí me venderam o medicamento por um preço também super barato. Se eu não tivesse essa receita do serviço público, eu pagaria algo em torno de 10 vezes mais. Então, eles acabam cobrando também um valor muito pequeno, mas acabam cobrando para que se tenha até para que as pessoas deem um pouco de valor. Porque senão, às vezes, as pessoas acabam não valorizando muito, né? E quando você paga, geralmente você acaba valorizando mais. Então, é um sistema interessante, porque você paga, tem uma coparticipação, mas é uma coparticipação muito pequena. E isso faz com que o sistema seja bom, seja eficiente e seja moderno. Existem planos de saúde lá? Existem. Se a pessoa quiser um plano de saúde e tal, ela pode ter. A grande questão dos planos de saúde lá é que eles muitas vezes mantêm os seus próprios hospitais, tudo mais, mas quando precisam de um serviço mais sofisticado, um serviço mais caro, eles encaminham os pacientes para o serviço público, porque o serviço público tem esses serviços melhores. Então, o serviço público é mais bem organizado e mais bem constituído do que o serviço privado lá. Mas, se você quiser, você pode adquirir um plano de saúde, que pode, né, cobrir algumas coisas que não são cobertas pelo serviço público, como outros países. Tranquilo? Vamos colocar o material aqui para a gente iniciar e falar um pouquinho sobre o SUS. Então, a gente vai abordar um pouquinho agora o nosso sistema para que vocês consigam entender mais e se aprofundar mais em relação a ele. Então, eu já comentei, mas foi comentado no vídeo também, mas vamos voltar a comentar, nunca é demais falar sobre isso. Tudo mudou aqui no país com a Constituição de 88. Até então, a gente não tinha um sistema universal de saúde como o SUS. Então, como eu comentei anteriormente, né, quem pagava impostos, quem tinha carteira assinada, tinha direito ao serviço público, quem estava fora desse grupo não tinha assistência. E a partir de 88, então, com a promulgação da Constituição de 88, a coisa toda mudou, porque lá no artigo 196 está escrito aquilo que vocês viram no vídeo e a gente vai repetir de novo, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Ou seja, a partir desse momento, está na própria Constituição que todos, né, têm direito à saúde. E quem tem a obrigação de prover isso é o Estado. Então, é o governo que tem que prover. E tem que ser igual para todo mundo. Todo mundo tem que ter o mesmo acesso. Não pode ter privilégios, uma classe social ou um grupo de trabalhadores, nada. Tem que ser igual o acesso para todo mundo, para todo tipo de ação, seja de promoção, proteção ou recuperação da saúde. E o governo, então, que, né, segundo a Constituição, o governo que vai ter que gerir tudo isso, né, fornecendo recursos financeiros, né, e fornecendo também criando as diferentes políticas que vão fazer com que ocorra esse serviço de promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, a partir daí, o governo teve que, entre aspas, assim, do dia para a noite, assumir tudo isso, né, e conseguir, do dia para a noite, abarcar, eu não sei se a palavra está certa, abarcar, né, toda uma população que não tinha acesso ao sistema de saúde. Então,
inchou muito do dia para a noite o número de pessoas que passaram a buscar um serviço que não era um serviço para todo mundo. O SUS foi instituído por uma lei, então, quando a Constituição foi promulgada, a Constituição simplesmente falou: a saúde é um direito de todos, né, e dever do Estado. Aí o que acontece? Para que a coisa realmente aconteça, o governo precisa criar toda uma legislação, né, dizendo o que vai acontecer, o que vai ter, o que vai ser oferecido, quem que vai ficar responsável, qual que é a função do governo federal, qual que é a função do governo estadual, do municipal, e assim por diante. Então foi criada uma lei, a Lei 8080 de 1990. Então precisou de 2 anos para que isso acontecesse, né, de 88 para 90, foi o tempo que foi necessário para criar essa lei e aprovar essa lei. E ela é chamada Lei Orgânica da Saúde. Então, o que ela faz? Regula, então, ela faz todo o processo de regulação, né, das ações e serviços de saúde, executados, isolado ou conjuntamente, em caráter permanente individual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. Então, quando se fala do SUS, a gente está falando, inclusive, de parceria entre o público e o privado. Quando que a gente percebe isso, essa parceria entre o público e o privado? Principalmente quando a gente vê os hospitais que são privados, mas que prestam atendimento pelo SUS. Então, existe a estrutura, né, do hospital privado, eles atendem pessoas que vão lá e pagam, mas, ao mesmo tempo, eles atendem pessoas que se utilizam do sistema público, e o governo que paga para esse hospital. É o exemplo mais comum da gente ver. Ok? Mesma coisa, aquele caso de um... Tá bom. Oh, meu Deus, está falando sozinho meu celular aqui. Aquele caso em que uma clínica, né, que faz exames, um laboratório que faz exames, atende, né, particular, e faz exames pelo SUS também. Então, existe essa parceria, porque sem essa parceria o governo não conseguiria estender, né, toda a sua força, vamos dizer assim, pelo país inteiro. Seria um pouquinho complicado, por exemplo, chegar lá num estado muito distante, numa cidade muito distante, se não existisse essa parceria do público com o privado. Então, para o governo seria um custo muito elevado, muito alto, e seria muito difícil de fazer com que isso acontecesse. Então, essas parcerias fazem com que o sistema trabalhe melhor. Na Lei 8080, a gente tem o artigo 4º que fala o que é o Sistema Único de Saúde, define o Sistema Único de Saúde. Então, a própria legislação diz que conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais. Então, na própria legislação já divide a responsabilidade, né, por instituições do governo federal, estadual e municipal, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, e complementarmente pela iniciativa privada. Então, quando a lei criou o SUS, ela fala que existe uma responsabilidade dividida entre os diferentes níveis de governo, né, e outras instituições que não são instituições diretamente regidas pelo governo, como é o caso da administração que a gente chama de indireta, fundações, autarquias, que a gente já vai ver mais à frente qual que é a definição delas, para que vocês entendam. E pela iniciativa privada. Então, a própria legislação já deixa bem claro que deve existir essa parceria entre o público e o privado, entre o público e a administração indireta, para que a coisa possa acontecer.
Falando então um pouquinho de administração direta, o que a gente chama de administração direta? São órgãos públicos pertencentes a ela, estão ligados diretamente ao Poder Executivo Federal, Estadual ou Municipal. Exemplo, órgãos de administração direta, como ministérios do governo federal, secretarias de Estado e dos municípios. Então, são órgãos que estão ligados diretamente ao governo, né? Então, o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, são órgãos que estão ligados diretamente à administração governamental. Então, a gente chama isso de administração direta. Então, tem responsabilidade. A administração indireta, ela é caracterizada por entidades que possuem personalidade jurídica própria. Então, elas são criadas como empresas, têm caráter jurídico, né? Têm características próprias, possuindo, portanto, patrimônio, autonomia administrativa e orçamento específico para seus fins e responsabilidades de gestão. Exemplos: autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Dando alguns exemplos aqui, o que é uma autarquia? São serviços autônomos instituídos por lei e portadores de personalidade jurídica própria, bem como patrimônio e receita. Seu objetivo é executar atividades típicas da administração pública que, por motivo de otimização da funcionalidade, requerem uma descentralização da gestão administrativa e financeira. Exemplos: o INSS e a Anvisa, Agência Nacional de Saúde, são caracterizadas como autarquias. Então, são instituições que têm lá suas características jurídicas próprias, que fazem parte do governo, mas elas são mais autônomas. Um exemplo mais próximo da gente é o nosso conselho. O nosso conselho, o nosso aqui do Paraná, ele é regional, né, mas ele faz parte do Conselho Federal de Farmácia. O Conselho Federal de Farmácia tem essa ligação com o governo, mas é chamado de uma autarquia, porque é um órgão que não precisa ser necessariamente gerido diretamente pelo governo. Ele pode ter essa autonomia, né, de fazer o seu trabalho e andar com as próprias pernas. Então, a gente tem o conselho, ele tem uma ligação com o governo federal, porém, ele tem a sua própria autonomia, porque ele vai fazer um trabalho bem específico. E, nesse caso, então, não teria necessidade de ter ligação direta e ser comandado pelo governo federal. Ficou claro isso? Sim, professor. Beleza. E tem também as chamadas fundações. Elas possuem também personalidade jurídica de direito público, não visam lucro e são criadas para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público. Exemplo, IBGE. IBGE é uma fundação, né, tem ligação com o governo, não tem, não busca lucro, mas tem atividades lá que são bem específicas também e que não necessariamente elas vão atender um determinado grupo, um determinado órgão do governo. Se eu falo de uma autarquia, por exemplo, e eu estou falando então de Anvisa, estou falando de INSS, estou falando de conselho, eles estão muito ligados à área da saúde, então estariam mais ligados ao Ministério da Saúde. Então, é como se o Ministério da Saúde dissesse: olha, agora daqui para frente eu não vou mais comandar vocês, vocês têm a autonomia de trabalharem sozinhos, mas devem responsabilidade a mim, né? Já uma fundação, não, uma fundação é uma empresa, né, que ela não vai ter uma ligação direta com um determinado ministério, nada disso. Ela não vai ser obrigada a trabalhar só para o Ministério da Saúde. O IBGE pode, sim, buscar informações e dados
para o Ministério da Saúde, mas pode buscar dados para o Ministério da Economia, pode buscar dados lá para o Ministério da Agricultura e assim por diante. Então, a autarquia ela é mais, digamos assim, voltada para uma determinada área, e ela vai, então, prestar responsabilidade para aquela área. A fundação não, a fundação ela pode prestar seus serviços e a sua responsabilidade para diversas áreas do governo, de uma forma geral. Vamos falar rapidamente dos princípios do SUS, para daí a gente terminar a aula e continuar semana que vem. Princípios do SUS. Primeiro deles, universalidade. Universalidade de acesso a serviços de saúde em todos os níveis de assistência, ou seja, qualquer pessoa, né, tem direito a qualquer tipo de assistência, qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de procedimento. Não existe no nosso serviço de saúde restrições, não pode ter restrições. Então, qualquer pessoa tem direito a acesso a qualquer tipo de procedimento, qualquer tipo de assistência que for necessário. A própria Constituição fala que a saúde é um direito de todos, né? E que o governo tem que prover isso. E fica muito claro que tem que ser de forma universal. A própria Constituição deixa isso bastante claro, né? Então, a universalidade é um princípio básico, fundamental. Integralidade. Integralidade de assistência. As ações de saúde devem ser voltadas ao mesmo tempo, tanto para a cura quanto para a prevenção. Então, o SUS não é voltado só para tratamento, não é só voltado para diagnóstico e tratamento de doenças. Ele é voltado, na verdade, para tudo. Promoção, proteção e me fugiu outra, recuperação da saúde. Tá? Então, tem que trabalhar nesses três níveis, nesses 3 pontos. Tem que ter ações de promoção, tem que ter ações de proteção e tem que ter ações de recuperação da saúde. Promovendo a saúde, protegendo a saúde, você vai evitar precisar recuperar a saúde, né? Então, quando você tem ações que você conscientiza as pessoas, ou algumas ações como imuniza as pessoas, você está pensando no futuro, que essas pessoas não, né, vão ficar doentes e não vão precisar, então, de tratamentos. Então, é até uma forma de economia financeira mesmo, né? Então, o SUS tem que pensar em todos esses diversos pontos e trabalhar da mesma forma em todos eles. Equidade, igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Então, assim, não é porque a pessoa que chega lá numa unidade de saúde, ela chega num Porsche, ou ela chega a pé, que ela deve ser tratada de forma diferente. Não é porque ela chega cheia de joias ou chega descalça que ela tem que ser tratada, que ela pode ser tratada de maneira diferente. Então, o princípio da equidade deixa isso muito claro. Todos são iguais perante o sistema de saúde e todos têm que ser atendidos na mesma forma, né, no mesmo formato, para atender a necessidade daquela pessoa, independente de qualquer coisa. Então, esses princípios são bastante importantes e deveriam ser levados 100% em consideração e ao pé da letra, né? Às vezes a gente vê algumas situações que acabam fugindo disso, mas são situações bem particulares, não são a regra, são as exceções. Vamos parar por aqui, daí a semana que vem a gente fala das diretrizes do SUS, para não criar muita confusão na cabeça de vocês. Beleza? Perguntas, dúvidas, colocações? Tranquilo, professor. Tranquilo mesmo? Tá suave. Então professor, tá bom. Depois você pode mandar o link daquele vídeo que você passou no começo? Mando sim. Você quer que eu mande pelo teu e-mail? Pode ser.
Mando sim. E-mail não, pelo WhatsApp? Pode ser. Tá, eu mando sim, pode deixar. Ele tá aqui, quer ver? No próprio slide, ele tá aqui em cima, tá? Na última página do primeiro grupo de slides, mas eu mando sim. Já vou copiar aqui e já mando para você. Tá bom? Tá bom, obrigada. Beleza, então. Então, um bom final de semana para vocês e até a semana que vem.